cada uma dessas ameaças é feito um plano de contingência. Então, ali, os senhores podem observar que nos naturais temos 21% para deslizamento, inundações. Para compor o primeiro painel, cenário atual da prevenção e gerenciamento de riscos no Brasil, convidamos o Procurador do Estado do Rio de Janeiro, Flávio Wilemann, que fará uma exposição sobre os aspectos jurídicos e institucionais sobre a prevenção e o gerenciamento de riscos no Brasil. O senhor Flávio de Araújo Wilemann, ele é procurador do Estado do Rio de Janeiro, mestre em Direito pela Universidade Cândido Mendes, advogado da Advocacia Arruda, Wilemann, Vieira e Perseu, advogado professor da Fundação Getúlio Vargas, da Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, EMERGE, e Universidade Federal Fluminense, e é membro fundador do Instituto de Direito Administrativo do Estado do Rio de Janeiro. Convidamos também o Tenente-Coronel Aviador Ivan Pedro Leal Silva, chefe do Seripa 3, terceiro Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, que falará sobre normas e procedimentos consagrados na prevenção e na gestão de riscos. O Tenente-Coronel Aviador Ivan Pedro Leal Silva é chefe do Seripa 3, possui curso de formação de oficiais aviadores, de aperfeiçoamento de oficiais e de comando Estado-Maior. Possui MBA de Gestão de Processos, com ênfase em Administração Pública na Universidade Federal Fluminense, e possui mais de 3.500 horas de voo. Convidamos como mediador, que já se encontra na mesa, o conselheiro da AGETRANSP, Carlos Correia, que conduzirá o painel a partir de agora. Lembramos que, ao final do bloco, teremos 15 minutos reservados para perguntas e os participantes poderão usar os formulários e encaminhá-los à mesa. Com a palavra, o conselheiro Carlos Correia. Bom dia a todos e a todas. Vamos dar início ao primeiro painel, cenário atual da prevenção e gerenciamento de risco no Brasil. Primeiro tópico, aspectos jurídicos e institucionais sobre a prevenção e gerenciamento de risco no Brasil. Palestrante ilustre, procurador do Estado do Rio de Janeiro, Dr. Flávio Wilemann. O segundo tópico, normas e procedimentos consagrados na prevenção e na gestão de riscos. Ilustre chefe do terceiro Seripa, Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, Tenente-Coronel Aviador Ivan Pedro Leal Silva. Nunca é demais falar do início do que representa a história desse tema. Antes, porém, acho que é importante frisar a iniciativa do CODIR. Em especial, queria registrar aqui, em nome do CODIR, o empenho e a organização promovida pelo ilustre conselheiro Vicente Loureiro e sua equipe, que ficaram à frente dessa tarefa, ao lado do presidente, para a realização desse evento pioneiro, que marca mais uma ação da agência reguladora. A história do tema é que, na concepção moderna de risco, tem suas raízes no sistema de numeração indo-arábico, que alcançou o Ocidente há cerca de 780 anos. Segundo historiadores, o estudo sistêmico do risco começou no Renascimento, em 1624. O Cavaleiro de Méry, nobre francês, que apreciava o jogo e a matemática, desafiou o matemático Blaise Pascal a decifrar o enigma: como dividir as apostas de um jogo de azar entre dois jogadores, que foi interrompido quando um deles estava vencendo. Pascal pediu ajuda a Pierre de Fermat, um brilhante matemático. Este desafio deu origem à teoria das probabilidades, o cerne da teoria do risco. No mundo medieval, e mesmo nas sociedades anteriores, as pessoas tomavam decisões, defendiam seus interesses e praticavam o comércio, mas sem uma compreensão das consequências de suas decisões. Portanto, a noção moderna de risco
emerge no século XVIII, no seguro marítimo, e no século XIX, na economia. Mais recentemente, esta disciplina vem sendo cada vez mais utilizada na segurança, na saúde, na área ambiental, no cenário político e de negócios, sempre associada ao processo de tomada de decisão. E o que vem a ser risco? Risco é uma palavra que deriva do termo latino riscare, cujo significado é ousar. Considerando que o risco está associado à probabilidade de insucesso ou sucesso, a probabilidade teve duplo significado, um voltado para o futuro e o outro com interpretação do passado. O gerenciamento de risco no Brasil surgiu no final da década de 80 e engloba toda e qualquer ação empregada com o objetivo de prevenir e mitigar os problemas relacionados às operações logísticas. Quero aqui destacar um exemplo prático. Gerenciar risco é uma cultura. Aonde você olhar, encontrará riscos, e geri-los é vital. Atravessar uma rua sem olhar para os lados agrega risco de atropelamento. Se for uma avenida movimentada, o risco é maior. Se for fora da faixa de pedestre, aumenta ainda mais o risco. Se for com semáforo vermelho, o risco é maior ainda. Podemos fazer tudo isso e chegar do outro lado ilesos. Mas qual é a chance disso acontecer? Há pessoas dispostas a assumir esse risco, algumas chegam no final da jornada ilesas, outras ficam pelo caminho, mas o mais sensato é parar na faixa, esperar o sinal ficar verde, olhar para os lados e, se estiver em segurança, atravessar. Ou seja, acabamos de gerenciar o risco de atropelamento. Por isso, temos que considerar muito bem os riscos que estamos expostos. São avaliadas também as ferramentas de prevenção, redução, transferência e ou financiamento, e qual delas tem maior eficácia. Um outro exemplo, quando no exercício de um dos meus mandatos como legislador estadual, precisamente no ano de 2000, fui autor da Lei 3.381, de 4 de abril de 2000, que dispõe sobre a obrigatoriedade de parada de veículos de transporte coletivo, ônibus, antes das travessias de passagem de nível. Antes do ingresso em cada passagem de nível, o veículo coletivo, ônibus, independentemente da existência e do funcionamento ou não de sinalização no local, deve efetuar uma parada obrigatória, devendo o agente da empresa, na função de cobrador ou outra, em virtude do qual esteja no veículo, desembarcar e orientar o motorista quanto à segurança da travessia. Uma ação preventiva, uma atitude relativa ao ato de gerenciar riscos. E qual é a importância da gestão de risco? Diante de resultados e redução de situações de insucesso, é notório que a gestão de riscos não é apenas mais um gerenciamento da moda, mas sim a certeza que traz efetivos benefícios na prestação de serviços dos órgãos da administração pública, a nossa pauta de hoje. Um dos objetivos, então, do evento é que urge a necessidade de entendimento e discussão sobre o assunto. O envolvimento da academia, dos setores privados e públicos, para que os melhores benefícios desta gestão sejam materializados e que essas incertezas sejam esclarecidas e tratadas preferencialmente por meio de métodos racionais e sistêmicos. Então, essa é a nossa introdução e quero agora chamar como primeiro palestrante o ilustre doutor Flávio Willemann, procurador do Estado, que vai abordar o tema aspectos jurídicos e institucionais sobre a prevenção e gerenciamento de risco no Brasil. De antemão, agradecemos mais uma vez, reiteradamente, aqui já foi dito, a sua presença, a sua participação, pelo seu vasto conhecimento de excelência no campo jurídico. Com a palavra, doutor Flávio. Bom dia, muito obrigado pela presença de todos. Eu quero inicialmente agradecer a possibilidade de estar participando desse importante seminário, desse importante evento, e agradeço a participação
inicialmente ao presidente da mesa, ao conselheiro Carlos Corrêa, também de poder estar ao lado aqui do tenente Ivan, tenente-coronel aviador Ivan Pedro, poder escutá-lo. Mas quero agradecer principalmente à GETRANSP, na pessoa da minha querida amiga e colega de procuradoria, Aline, que muito honra a procuradoria. Isso eu gostaria de frisar. A procuradoria se sente muito honrada com a presença da Aline na GETRANSP, e, para nós, essa honra é revertida de uma importância ímpar por poder trocar experiência entre a advocacia pública e um órgão regulador independente, e, assim, a Procuradoria contribuir com o aperfeiçoamento da regulação no Estado do Rio de Janeiro. De fato, a regulação é um tema que me despertou interesse ainda durante o curso de doutorado, e, durante os últimos 15 anos, tenho me dedicado a estudar alguns dos seus aspectos, e o risco está umbilicalmente ligado à atividade regulatória. Eu inicio dizendo que vivemos em uma sociedade de riscos. Para utilizar aqui a expressão empreendida pelo sociólogo, filósofo alemão Ulrich Beck, ainda na década de 80, mais especificamente em 1986, quando lançou o seu livro Sociedade de Riscos, rumo a uma outra modernidade. E vivemos numa sociedade de risco porque houve uma modernização da sociedade industrial nos estados do mundo. E isso é fácil de perceber a partir do momento em que nós tivemos a atividade empresarial absolutamente entranhada no cotidiano do cidadão, sendo indispensável para o seu bem-estar. A partir de determinado momento, segunda metade do século passado, algumas atividades empresariais passaram a ser indispensáveis para a vida em sociedade, e o cidadão não consegue viver de forma eficiente sem se aproveitar dessas atividades industriais. E não me refiro aqui à presença ou à essencialidade, à indispensabilidade da presença do Estado na vida, do Estado industrial na vida da sociedade. Me refiro ao capitalismo puro, né? Como exemplo, nos dias de hoje, pode-se dizer que ninguém vive sem tecnologia. É impossível imaginar a vida atualmente sem tecnologia. Até conheço vida sem tecnologia. Eu sou do interior do estado do Rio de Janeiro, de um distrito chamado Santo Eduardo. É o último distrito do município de Campos dos Goytacazes, na divisa com o Espírito Santo, e meu tio tem uma propriedade rural onde uma pessoa reside nela sem luz elétrica. E ele vai ao distrito, imagina, é um distrito, não é um município. Ele vai ao distrito uma vez por semana para fazer compra na venda. Rio de Janeiro, 2019, Estado do Rio de Janeiro. É a exceção da exceção da exceção. Mas, modernamente, o cidadão comum, 99,99% das pessoas, não vivem sem tecnologia. Basta pensarmos, não muito distante, talvez há um mês, houve um bug no WhatsApp e a sociedade ficou sem utilizar o WhatsApp por um dia, por algumas horas. Isso causou um transtorno absurdo na forma de se comunicar. Imaginemos o sistema de informática do Tribunal de Justiça que fique fora do ar um dia. A atividade de advocacia é, de alguma maneira, inviabilizada. Imaginem
a suspensão do serviço de energia elétrica por um dia, a atividade de transporte sobre trilhos pode ficar inviabilizada. De modo que a sociedade moderna depende e muito de produtos e serviços industrializados que são prestados de uma forma encadeada e faz com que uma atividade dependa da eficiência da prestação de serviços de outros agentes industriais e econômicos. E se apercebendo dessa essencialidade, também na segunda metade do século passado, o Estado passou a intervir diretamente nessa atuação moderna da industrialização e que afeta o cotidiano da sociedade. A partir da segunda metade do século passado, o Estado passou a intervir diretamente na prestação de serviços públicos e passou, reconhecendo a essencialidade dessas atividades, a prestá-los de uma forma direta, e o transporte público talvez seja o melhor dos exemplos. Nós tínhamos empresas estatais em que o Estado se dispunha a prestar esse serviço à sociedade, porque reconhecia nele uma essencialidade ao desenvolvimento humano e ao desenvolvimento das cidades. E, mais modernamente, o Estado, reconhecendo essa essencialidade de algumas atividades na vida em sociedade, passou a regular essas atividades de uma forma independente e autônoma, por meio de agências reguladoras, para, com isso, em última análise, em última escala, garantir eficiência nessas atividades públicas ou empresariais propriamente ditas, postas à sociedade. Por isso é que temos, a partir dessa modernização da industrialização, a que me referi no início, uma intensa atividade regulatória do Estado em serviços essenciais à coletividade, qualificados como serviços públicos, e é por isso que temos uma intensa regulação do Estado em atividades econômicas estrito sensu, mas que são de interesse econômico geral, e que, por isso, precisam de uma efetiva e constante regulação estatal. Transporte é um serviço público essencial e, por consequência, exige uma efetiva regulação do Estado. Mas o mercado financeiro também o é. Talvez um dos componentes de maior risco hoje para a sociedade, e por isso exige também uma constante regulação estatal. Cinema também é, no Brasil, uma atividade que atrai regulação estatal por conta do interesse e dos riscos inerentes à atividade que, confesso, não consigo identificar muitos, mas imagino que existam. Mas, dentro dessa perspectiva de regulação estatal, e entrando propriamente no tema, a noção de risco regulatório e de prevenção de risco em atividades objeto de regulação, eu costumo dizer que o risco regulatório está umbilicalmente ligado à noção de governança. A governança pública sem a análise de risco é uma atividade capenga.
E no Brasil, a governança pública não vai bem. Não vai bem em todos os níveis de governo. E essa constatação fica bastante clara e evidente e comprovada a partir de uma auditoria operacional realizada pelo Tribunal de Contas da União em 2015, e que eu recomendo a leitura, é um documento extenso, materializada essa auditoria no Acórdão 1273 de 2015, por meio do qual o Tribunal de Contas da União fez uma análise de conformidade da governança no plano federal. E chegou à conclusão que há sérios riscos, ou melhor, sérios vícios no planejamento e na execução da governança da atividade pública no governo federal, e destaca um tópico. Um dos tópicos destacados pelo TCU é uma falha da análise e da regulação dos riscos das atividades objeto do Serviço Público Federal. Há um tópico específico para isso e se recomendou que o governo federal se debruçasse sobre a análise de risco para garantir eficiência na prestação de serviços e na regulação das atividades postas à União. E, a partir de então, o governo federal, não sei se é do conhecimento dos senhores, mas o governo federal, por intermédio do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e da Controladoria Geral da União, o governo federal editou a Instrução Normativa Conjunta CGU-MP número 01, de 10/5/2016, com o objetivo de dispor sobre controles internos, gestão de risco e governança no âmbito do Poder Executivo. Ou seja, a partir do controle externo do Tribunal de Contas da União, o governo federal, por intermédio do Ministério do Planejamento e da Controladoria Geral da União, editou essa instrução normativa e que tenta detalhar a gestão de riscos no plano federal. E lendo atentamente o acórdão do TCU e essa instrução normativa, eu concluí que há, de fato, um espaço gigantesco entre a prática regulatória brasileira e a efetiva atividade de controle externo e interno para a prevenção de riscos. Diuturnamente, verificamos a sociedade brasileira reclamar da falha da prestação de atividades postas à regulação perante o Poder Judiciário. Se analisarmos cada serviço público concedido e colocado à disposição da sociedade, verificaremos que, para cada serviço público oferecido, milhares e milhares de processos judiciais são iniciados reclamando falhas na prestação desse serviço. Falhas que vão de aborrecimento no atendimento até danos físicos efetivos pela prestação postas à sociedade. Isso denota riscos a que a sociedade está exposta pela prestação desses serviços. Como bem mencionou o conselheiro presidente dessa sessão, Carlos Correia,
risco é a análise entre impacto e probabilidade. Impacto e probabilidade. E toda vez que uma atividade é posta à utilização pela sociedade, aquele que vai exercitar essa atividade tem que conhecer os riscos que aquela atividade vai gerar à sociedade. E trazendo essa noção de risco, que envolve impacto e probabilidade, para a atividade regulada, eu destaquei 3 aspectos jurídicos que eu reputo importantes para a atividade regulatória brasileira. O primeiro deles, a análise e a detecção de riscos por parte da regulação, é a garantia da eficiência na prestação de serviços concedidos. A análise de risco impacta diretamente na eficiência dos serviços concedidos. E há pouco ouvi o conselheiro mencionar uma legislação estadual que tratava do risco em passagem de nível no transporte ferroviário, se não estou enganado. E a gente observa no dia a dia a intenção do Poder Legislativo em legislar sobre risco em atividades concedidas. Mas a competência para tratar da matéria é genuinamente do Poder Executivo. Notadamente, do órgão ou da entidade reguladora do setor. A detecção, a análise de risco, mais do que um direito do cidadão, é um dever do órgão regulador para a proteção do cidadão. Então, nessa perspectiva, toda vez que o órgão regulador se omite no exercício de suas atribuições, abre um vácuo para que outro poder exerça suas competências. A partir dessa perspectiva, é dever e obrigação dos órgãos reguladores, das entidades reguladoras, não só traçarem um plano regulatório de gestão de riscos do segmento regulado, como obrigar que as empresas reguladas tenham efetivamente estudos e detalhamentos do risco de suas atividades, não só para seus empregados, mas também para os usuários dos seus serviços. E digo, não basta apenas que o órgão regulador tenha diretrizes regulatórias ordenando como as empresas que prestam serviços terão as suas matrizes de risco definidas. Mas é preciso que o órgão regulador, diuturnamente, fiscalizem se efetivamente as empresas reguladas estão cumprindo as suas matrizes de risco. E as consequências, para tanto, virão na terceira perspectiva que abordarei ao final. Portanto, sob um aspecto jurídico, é essencial, ou está umbilicalmente ligada à ideia de eficiência, a efetiva regulação de risco por parte do regulador, o que inclui a obrigatoriedade de uma matriz de risco do regulado, da obediência de uma matriz de risco por parte
do regulado. A segunda característica jurídica da matriz de risco a que me refiro está a de prevenir e de detalhar responsabilidades. Quando se diz que um órgão regulador precisa e tem a competência de detalhar em seus regulamentos a matriz de risco dos regulados e de obrigar os regulados a seguirem uma matriz de risco, quer-se com isso dizer que o regulador definirá responsabilidades em casos de danos à sociedade. A Instrução Normativa número 1, a que me referi, estabelece no artigo 16 no artigo 19, que o dirigente máximo da organização é o principal responsável pelo estabelecimento da estratégia da organização e da estrutura de gerenciamento de riscos, incluindo o estabelecimento, a manutenção, o monitoramento e o aperfeiçoamento dos controles internos de gestão. No plano federal, temos uma instrução normativa do Ministério do Planejamento e da CGU. Eu não tenho dúvida que o presidente de cada companhia, de cada empresa regulada, é o responsável principal pelo estabelecimento, pelo monitoramento e pelas consequências da não observância da matriz de risco estabelecida. Mas ao órgão regulador, quando se omite na sua obrigação de regular riscos, estabelecendo normas, ou quando se omite na obrigação de fiscalizar o cumprimento da matriz de risco pelas empresas reguladas, também pode sobressair responsabilidades. E aqui detalho os 3 níveis de responsabilidade que conhecemos. Eu mencionei há pouco que a matriz de riscos no plano federal prevista nessa instrução normativa decorreu de um controle externo a cargo do Tribunal de Contas. E nessa perspectiva de prevenção de responsabilidades, ou de definição de responsabilidades, os órgãos de controle de contas têm, a meu juízo, a possibilidade de controle externo, não só dos órgãos regulados, como também daqueles que têm a obrigação de impor matriz de risco a prestadores de serviços públicos que podem causar danos à sociedade. E isso fica muito nítido nas auditorias operacionais e de conformidade que o TCU vem realizando sobre agências reguladoras federais. É importante a definição, sob a perspectiva de empresas reguladas, de definição das suas matrizes de risco e o efetivo cumprimento, para evitar responsabilidades perante entidades reguladoras. E, sobremaneira, é importante para evitar responsabilidade perante órgãos de controle da probidade. O que eu quero dizer com isso?
partindo da noção de que risco envolve impacto e probabilidade, portanto, previsibilidade, em existindo uma matriz de risco eficiente por parte do regulador e obedecida por parte do regulado, qualquer circunstância de fato que porventura aconteça e que cause danos fora dessa matriz de risco, pode ser considerada como fato imprevisível e excludente de responsabilidade perante todos esses órgãos de controle que aqui me referi. Um exemplo prático que eu vivenciei aqui e que talvez ilustre o que estou a mencionar. Alguns exemplos. Defesa Civil está aqui presente. Deslizamento e encosta. É um risco. É um risco evidente e que se repete a cada ano. Atropelamento em linha férrea ao lado de comunidade. É um risco. É evidente, é fato público e notório. Assalto em via pública ou dentro de coletivos. É um risco. Até onde esse risco atende a critérios de normalidade em que se pode dizer que há previsibilidade para fins de controle interno e externo desses órgãos a que mencionei. Me lembro de uma matéria do nos jornais, em que um certo governador do estado publicou uma reportagem dizendo que o estado tinha mapeado o risco de assalto em sinais de trânsito. E o estado sabia exatamente os sinais de trânsito, as esquinas que eram mais assaltadas na cidade do Rio de Janeiro, e me lembro que mencionava uma no Rio Comprido. A partir do momento em que o Estado estuda os riscos, os fatos deixam de ser imprevisíveis e inevitáveis. A partir do momento em que o regulador se debruça sobre a análise de riscos, as escusas de responsabilidade se enfraquecem. A partir do momento em que a análise de risco ela é feita, ganha-se eficiência na prestação dos serviços, porque se exige do prestador a adoção de medidas de prevenção aos riscos. E para não dizer que o prestador do serviço ou o regulado fica o tempo todo a descoberto, quanto maior o detalhamento dos riscos, mais fácil fica para o prestador do serviço argumentar imprevisibilidade e inevitabilidade de danos que acontecerem em situações fora da detecção dos riscos pelo regulador. Portanto, a análise de riscos é uma via de mão dupla e que beneficia a todos. Beneficia a sociedade, porque a sociedade passa a ter serviços mais seguros e eficientes. Beneficia o Estado regulador, porque contribui para a eficiência da segurança das atividades reguladas. E beneficia as empresas que estão sob o jugo da regulação, porque tem o auxílio do órgão regulador para a detecção de riscos da sua atividade e também dá suporte a essas empresas para se eximirem de responsabilidades quando esses riscos não são detectados pelo regulador e que estão fora
da órbita da regulação. Ao menos do ponto de vista formal, acredito que esses aspectos jurídicos são relevantes numa relação entre órgão regulador e regulados. Apesar de ser uma atividade eminentemente administrativa, acredito eu, a atividade de imposição de matriz de risco para o segmento regulado, nós temos visto, nas legislações mais recentes, sobretudo nas que tratam de contratações administrativas, a preocupação com a definição dos riscos. E eu, encaminhando para o final, mencionando a terceira perspectiva jurídica da detecção de riscos, eu afirmo que ganha relevância o princípio da economicidade. Todas as vezes em que o regulador detalha risco do segmento regulado, notadamente nas suas relações contratuais do Estado com esse segmento regulado, valoriza-se o princípio da economicidade. O risco é um fator que afeta diretamente a economicidade. Quanto maior o risco, mais cara a operação. Quanto menos detalhado o risco, mais cara a operação. Quanto menos se conhece sobre risco, mais cara a operação. Porque mais cara é a atividade, com mais risco é a atividade desenvolvida pelo regulado. Por isso é que o novo Estatuto Jurídico das Empresas Públicas e da Sociedade de Economia Mista expressamente prevê que nas cláusulas dos contratos dessas empresas se tenha definido a matriz de risco. No artigo 69, inciso 10. E a legislação expressamente veda qualquer alteração contratual que atenue ou exclua risco da contratada. É por isso que a Lei de Parceria Público-Privada, no artigo 5º, inciso 3, estabelece como cláusula obrigatória do contrato uma regra que preveja a repartição de riscos. Quando se estabelece risco, se estabelece preço. Quando se estabelece risco, ou quando se detalha risco, se evita a alegação de alteração inesperada de equação financeira econômica de contrato. 20 anos trabalhando na Procuradoria, né, Aline? Eu tenho. Não há um ano sequer que a gente não enfrenta aqui discussão envolvendo pleito de reequilíbrio de contrato por conta de riscos anormais não previstos no momento da celebração. Custo para o Estado. Custo para o poder público. A lei do RDC 12.462, no artigo 9º, parágrafo 5º, expressamente prevê a alocação e a previsão de matriz de risco. Portanto, as modernas legislações envolvendo o contrato, e as agências estão aí para regular esses contratos, exigem nos contratos a previsão de matriz de risco. E as consequências são derivadas para garantir economicidade, para garantir eficiência na prestação e para definir responsabilidades. As três principais consequências da definição da matriz de risco, para mim, estão nesses três tópicos. E, repito, é dever do Estado definir matriz de risco
de atividades públicas delegadas ou de atividades econômicas de interesse geral. É dever do Estado, porque é direito do cidadão receber serviços adequados, com mitigação de riscos, e somente a partir de estudos estatais especializados, e aí ganha corpo o trabalho das agências reguladoras, ganha corpo o trabalho técnico das agências reguladoras para, nos segmentos específicos, detectar essa matriz de risco, para proteger o cidadão, para ajudar a empresa regulada a desempenhar serviços eficientes, para definir responsabilidades das empresas perante o próprio ente regulador, das empresas e do regulado e dos reguladores perante órgãos de controle, e para garantir economicidade do Estado nas suas relações contratuais com os delegatários de serviços públicos. Talvez aqui o campo mais fértil para a atuação regulatória em matéria de matriz de risco. Quanto maior detalhado o risco, mais segurança jurídica o Estado tem na sua relação com as empresas que vêm colaborar com o Estado na prestação de serviços públicos. Eu não sei se atendi às expectativas, mas eram essas as contribuições jurídicas que eu queria fazer a respeito da análise de risco na regulação brasileira. Muito obrigado. Agradecemos e muito ao Dr. Flávio Willemann e convidamos agora o segundo palestrante, o tenente-coronel aviador Ivan Pedro Leal Silva, que vai falar sobre normas e procedimentos consagrados na prevenção e na gestão de risco. Tem a palavra. Senhor presidente, senhor Murilo Leal, senhor Carlos Correia, senhor mediador, senhor Flávio Willemann, compositando a mesa, senhores membros da mesa diretora, senhores convidados, é um prazer estar representando aqui o CENIPA na manhã de hoje, na figura do brigadeiro Felipe, que, em virtude de compromissos assumidos, não pôde estar presente, e poder trazer, né, nesse ambiente de extrema valia para nosso transporte público, eu, não só como militar, mas como cidadão e como usuário desse sistema de transporte público, vejo realmente esse tipo de ambiente como um ambiente próprio para discutir essa facilitação para a sociedade, e nós temos isso na aviação, né, no meio da prevenção, e trazer isso para a parte de transporte público é uma atividade bastante salutar e realmente nos engrandece muito como cidadão de ver a maneira como está sendo conduzida esse seminário, essa palestra, e o que pode engrandecer realmente essa atividade, que é, como o senhor já comentou, uma atividade realmente de extrema relevância. Haja visto o vídeo institucional mostrado pela própria Getramp no início dessa manhã, que a gente aborda em torno de 1,5 milhão de pessoas sendo atendidas diariamente pelo nosso serviço de transporte público, e a importância de trazer, né, essa atividade tão relevante para a sociedade brasileira, a sociedade carioca, com a segurança devida que necessita ser tratada. O objetivo nessa manhã de poder trazer aos senhores uma apresentação de um panorama sobre os procedimentos e normas consagrados na aviação. A aviação, assim como o transporte público de massas, ele é um serviço de transporte com umas regulações específicas em virtude de compromissos assumidos pelo Estado brasileiro, né? Nós somos signatários da Convenção de Chicago e, como membro signatário, nos comprometemos a tratar do transporte público da aviação
assim como é estabelecido nos padrões mundiais. E eu até apresentar para os senhores que o Brasil, como signatário, como adota, internaliza essas convenções internacionais, nós temos um serviço público da aviação de alta qualidade e bastante seguro. Embora tivemos aí, em anos anteriores, alguns problemas, né, alguns percalços que a mente de todos aqui, vou apresentá-los aqui algumas ocorrências, isso vem sido tratado, né, de forma baseada na regulação, baseada na prevenção, para que nós tragamos para a nossa sociedade um serviço com melhor qualidade e com a segurança necessária. Então, um breve roteiro, passar aqui sobre as organizações envolvidas, alguns princípios da filosofia SPAE, acredito que muitos dos que participam dos nossos cursos aqui, que o CENIPA promove, têm esse conhecimento, mas é uma filosofia que é bastante interessante, trazermos essa filosofia de segurança para o nosso dia a dia, para todas as atividades, né, voltadas com a atividade pública, e algumas ferramentas de prevenção que nós usamos na aviação e os resultados que têm sido adotados ao longo dos anos. As organizações envolvidas, não só militares como a aviação civil, principalmente aqui a parte do CENIPA, como a parte de prevenção e investigação, o Departamento de Controle do Espaço Aéreo, né, com a parte de regulação, assim como a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, e a Assessoria de Segurança Operacional do Controle do Espaço Aéreo, como órgão criado também recentemente, bem próximo da criação da ANAC, que serve, junto com uma entidade membro do Estado brasileiro, de serviço de assessoria. Então, ela assessora a autoridade aeronáutica, na figura do comandante aeronáutico, em termos de vigilância de todo esse contexto da parte de segurança do Estado brasileiro, assessorando a Organização de Aviação Civil e como é o estado da segurança operacional brasileira. Nesse contexto, o Departamento de Controle de Espaço Aéreo e a ANAC são os órgãos reguladores, então as agências reguladoras, assim como a GETRANS, regula a parte de transporte público aqui no Rio de Janeiro. Nós temos a parte da navegação aérea sendo regulada pelo Departamento de Controle de Espaço Aéreo e a parte de serviços aéreos regulada pela ANAC. Então, diversas regulações para que tenhamos uma atividade dentro da segurança necessária para o transporte em massa nessa atividade aviária. E os órgãos de assessoramento, a parte do CENIPA, com a parte de investigação e prevenção, e a supervisão de segurança operacional, como comentei, a ASOCEA, sediada aqui também no Rio de Janeiro, que faz a supervisão dos entrelaços dessas organizações, né? Além de todo o contexto da indústria aeronáutica, logicamente, né? Então, não só esses órgãos civis e militares, mas a indústria aeronáutica, as entidades civis, comunidade acadêmica também envolvida nesse processo, para que a gente tenha realmente uma atividade desempenhada na aviação com a maior segurança necessária. Nesse contexto, dentro do CENIPA, até para poder contextualizar os senhores a minha atividade aqui como serviço regional, nós temos distribuídos ao longo do Brasil 7 serviços regionais, que são serviços autônomos, mas que executam a mesma atividade de investigação e prevenção que é executada pelo Centro em Brasília. Então, o Centro é a entidade do Comando Aeronáutico que representa essa atividade de prevenção e investigação, e esse serviço foi descentralizado ao longo de 7 regiões no Brasil, e existem os 7 serviços regionais que fazem esse serviço regionalizado. Então, eu, como chefe do Serviço Regional de Investigação, aqui na área não só do Sudeste, né, que o Sudeste existe uma área de especificidade com o Estado de São Paulo, pela demanda de atividade de investigação e prevenção. Ele é um estado isolado, tem o CERIPA isoladamente só para o Estado de São Paulo, o CERIPA 13 ele atende a região de Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro, e os demais serviços regionais atendem as demais regiões do Brasil, de acordo com a divisão que foi feita ali na nossa criação. Mas, além das estruturas, né, dessas organizações envolvidas, como eu comentei no início, temos as outras entidades, e essas atividades do Serviço de Investigação e Prevenção de Acidentes, do sistema CIPAE, ela é uma atividade bastante interessante com relação à tramitação de ideias e a informações que têm que ser circuladas para que possamos ter um serviço prestado com a devida segurança. Então, o CENIPA, ele faz parte desse processo, logicamente, como centro de investigação, mas todas as entidades que, de alguma maneira, prestam serviço ou executam atividade aérea, elas são interligadas de forma sistêmica, né? Não há necessidade de uma cadeia de comando, como a gente costumeiramente fala
no nosso jargão militar, de termos essas ligações entre entidades. Então, como exemplo, nós temos as ANAC, os operadores aéreos, as outras entidades da indústria aeronáutica. Eu tenho as demandas com relação às investigações das ocorrências aqui na minha região, na região do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais, e eu não necessito, através da minha cadeia de comando, na parte administrativa, eu tenho que me reportar ao CENIPA, mas na parte de serviços executados, eu posso tratar com todas essas organizações diretamente para que o serviço de segurança seja feito da melhor maneira possível. Essa semana mesmo eu recebi diversos documentos da ANAC reportando sobre a condição de pilotos, né, que foram envolvidos em algum acidente. Então, são necessidades de informações que eu preciso, que eu não tenho a necessidade de fazer uma ligação hierárquica com relação a essa atividade. Então, a ligação sistêmica para a gente poder otimizar realmente essa atividade, fazer a atividade da maneira mais rápida possível para poder dar a resposta que a sociedade precisa. Alguns princípios da filosofia do CIPAE, que são bastante relevantes e podem ser aplicados para diversas atividades, inclusive a nossa atividade cotidiana, no dia a dia, é que todo acidente resulta de uma sequência de eventos e nunca de uma causa separada. Então, a gente procura pontuar como os fatores contribuintes. Então, a gente tem esse exemplo do acidente de Tenerife, em 77, que foi uma sequência de vários fatores contribuintes, como nós pontuamos ali, né, que, conjugados, eles acabaram culminando no maior acidente da aviação mundial ao longo dos tempos, né? Então, envolvimento ali de terrorismo, problemas de clima, problemas técnicos e fatores humanos, no final daquela situação, culminou nesse acidente. No dia 27 de março de 1977, Tenerife, um paraíso tropical nas Ilhas Canárias, tornou-se um campo de morte quando dois jumbos colidiram. Acho que fiz uma oração rápida. Espero que não nos acerte. Aí fechei os olhos e me abaixei. Da mesma maneira que o Titanic se tornou mais do que um desastre, virou uma espécie de épico e realmente se cimentou na história como um ícone, eu acho que, para um historiador atual, o acidente em Tenerife foi a mesma coisa. Um acidente como esses ainda pode acontecer hoje? O desastre de Tenerife, em perigo fatal. Então, infelizmente, passados aí praticamente 20 anos, nós tivemos no Brasil, né, uma situação semelhante, duas situações semelhantes, não tão catastrófica, mas quase tão catastrófica quanto, né, nos acidentes da Gol e da TAM, nos anos 2006 e 2007, que culminaram uma série de vítimas no Estado brasileiro que marcam ainda hoje a aviação nacional. E a gente tem aprendizados que foram tirados daquela situação que, infelizmente, ocorreram realmente naqueles acidentes dessas empresas aéreas nacionais. A gente tira desses princípios que todo acidente ele pode e deve ser evitado, né? Então, a gente faz essa parte de investigação, de prevenção do acidente, para que, no futuro, aquele acidente que já aconteceu, já não foi de ser evitado, ele seja evitado numa próxima situação e minimize o impacto de perdas humanas e de perdas materiais. Então, a gente tem um exemplo aí sobre um desbalanceamento, né, de uma aeronave de transporte de carga, que já existia um precedente dessa situação, inclusive na vida fora da atividade aérea, né? Isso aí é uma coisa que acontece, infelizmente, no dia a dia, né? Não foi dosada ali, não houve uma pessoa adequada para fazer uma parte de engenharia, para balancear carga, e aquilo aconteceu não só no meio de transporte ali, tração humana, mas aquilo aconteceu também na parte de tração da nossa aviação. Além de ser evitado, né, o acidente ele requer uma prevenção, mobilização geral. Então, esse plenário que nós temos aqui na parte de transporte público, ele é bastante relevante nesse aspecto, das pessoas se conhecerem, realmente trocarem informações, para que a gente tenha essa proximidade e essa facilidade no futuro de termos ações para poder minimizar qualquer tipo de situação que venha afetar a nossa segurança de transporte público de massas. É importante que na nossa prevenção de acidentes não haja segredos nem barreiras, então isso é uma coisa que, eventualmente, fere um pouco o brio, né, do ser humano, porque determinadas organizações acabam sendo pontuadas como responsáveis. Vou falar isso aqui um pouco mais à frente, mas a prevenção de acidentes, qualquer que seja a atividade, ela tem que ser um foco
né, o fim a evitar que esse acidente aconteça numa novamente, e não a culpabilidade. A culpabilidade, existe a parte jurídica, como foi comentado pelo professor Flávio. Isso tem que existir também, como agentes públicos, nós somos responsáveis para que essa culpabilidade ela seja imputada ao agente responsável por aquilo ali, mas é uma atividade paralela, separada da nossa atividade de prevenção. A atividade de prevenção ela tem que ter um viés de minimizar esses impactos, de minimizar os riscos, os perigos, e evitar que essa situação volte a acontecer. E a atividade de investigação, a atividade punitiva que possa acontecer, tem que ser um viés separado, não podem andar juntas essas atividades, porque senão você acaba impactando na segurança, isso aí vai ter um viés negativo no futuro. O propósito da prevenção não é restringir a atividade, não só a atividade aérea, como todas as atividades ligadas a esse tipo de prevenção. Estimula, assim, o seu desenvolvimento com bastante segurança. Então, essa é a finalidade que nós desenvolvemos a atividade de segurança, quer seja qualquer atividade que ela seja colocada. E uma balança que tem que ser colocada, né, esse viés, em termos de segurança e operacionalidade, o quanto é custoso essa atividade de segurança. Né? Essa atividade de segurança não pode viabilizar a nossa atividade. A gente não pode criar regulamentos, criar barreiras, criar tecnologias que sejam danosas, sejam economicamente inviáveis para a nossa atividade. Então, isso aí, os diversos setores, a gente não pode criar aviões infalíveis de serem caídos, né? Digamos assim, criar esse termo incorreto. Mas o avião, para chegar a essa condição, ele vai se tornar um custo que vai ficar inviável para a nossa operação desse tipo de equipamento, qualquer tipo de situação. Está vendo, pelas reportagens, uma situação da empresa americana que está testando um carro, né, autônomo, um carro da Tesla, os custos que estão envolvidos nesse desenvolvimento dessa tecnologia. Né? O carro está funcionando sozinho, diversos problemas já aconteceram, foi passado nessa reportagem, e tem que se gastar bastante mais dinheiro para que isso aí seja feito de uma maneira que seja operação segura. A nossa aviação, a nossa atividade de transporte, de maneira geral, ela tem custos bastante elevados, e esses custos são computados, mas não podem impedir que a atividade se desenvolva. Como já foi pontuado, inclusive, pelo Dr. Flávio Wilman, a respeito do envolvimento dos gestores, dos responsáveis pela organização. Na atividade de aviação, existe um órgão responsável em cada empresa, que é responsável por gerenciar isso aí, mas esse órgão ele não pode ser responsabilizado por essa atividade somente. Então, o presidente, o gestor, o comandante, a autoridade máxima daquela organização, a alta direção, ele tem que estar imbuído daquela atividade, porque é uma atividade que ela gera custos, atividade de prevenção, mas ela vai gerar, muitas vezes, lucros. Né? Então, trazendo aqui à tona nossos acidentes aéreos que tivemos nos anos 2000. Né? Qual dos senhores que não via com maus olhos ingressar numa daquelas empresas aéreas na sequência de um acidente? Isso aí gera um viés econômico, a empresa fica com aquele viés negativo em termos de segurança, as passagens, ninguém quer comprar passagem de uma empresa que tenha insegurança. Então, isso aí acaba afetando economicamente. Então, tem que ter uma responsabilidade do seu alta direção para que essa atividade seja executada até pelo viés do objetivo da empresa, se quer seja prestar um serviço para obter lucros ou outra atividade afim. Como eu comentei, as acusações e punições na parte de segurança elas vêm de encontro à nossa parte de prevenção. Então, as atividades de investigação jurídicas elas têm que ser tomadas, sim, né? Mas nós somos agentes públicos, mas ela tem que ser um viés separado. Eu recebo diversas demandas no Serviço Regional, e o CENIPA também recebe dessas demandas, de Procuradoria, né, de Estado, Delegacia de Polícias e diversos órgãos de investigação jurídica, sobre fatores que tenham contribuído para determinadas ocorrências, principalmente quando há envolvimento de morte de tripulantes ou pessoas que tenham a bordo das aeronaves. Isso é uma situação que nós sempre pontuamos com relação a esse fator, que a nossa investigação ela vê o viés da prevenção, tentando identificar os fatores contribuintes daquela ocorrência para que seja evitado. A parte punitiva, a parte jurídica, ela tem que ser tomada em paralelo, e a nossa investigação ela não pode corroborar para que seja feita uma parte jurídica, senão acaba perdendo a finalidade da nossa atividade. Então, a própria Organização da Aviação Civil, a OASC, ela recomenda que os relatórios finais, que é o produto final da nossa investigação, eles não sejam utilizados para um processo criminal. O relatório final visa prevenir novas ocorrências
e não aponta culpados, né? Nós temos os fatores contribuintes, seja um piloto executando uma atividade, né, de uma operação da aeronave que não for da maneira adequada, aquilo tem que ser pontuado de uma maneira que seja feita a correção naquela atividade do piloto, e não culpar realmente o agente que estava praticando aquela situação. Algumas ferramentas que são usadas na prevenção de acidentes, que são de extrema valia para qualquer atividade que possa ser desempenhada. Então, basicamente, o agente de segurança ele trabalha com informação. Eu tive participando de uma investigação de acidente de um órgão de segurança pública aqui no Sudeste, há cerca de um mês atrás, e uma das coisas que me deixou bastante feliz em termos de conhecimento dessa investigação, houve a ocorrência, a aeronave foi perdida, felizmente todos os tripulantes a bordo foram salvos, não houve problema com vidas humanas, mas eu acabei agregando conhecimento em termos de informação daquele órgão de segurança pública, daquele Estado, que aquele órgão, como foi pontuado em relação dos sinais de trânsito aqui no Rio de Janeiro, né? Aquele órgão realmente faz um mapeamento em termos de segurança pública da cidade, lá, sede daquela organização, para poder fazer atuação em termos de atividade policial. Então, a informação ela serve para diversas atividades, não só atividade de segurança, mas diversos outros órgãos, e a parte de regulação ela acaba impactando muito com essa parte de informação. Então, para a atividade de segurança, fazer a prevenção e fazer a investigação, ela acaba nos corroborando para que podemos atuar realmente aonde for de maior necessidade. Então, do nosso painel CIPA-Aérea, é um painel aberto, um painel que de acesso a qualquer pessoa, qualquer um pode acessar lá na internet e verificar essas informações, a gente poder atuar nas áreas que temos maiores índices de ocorrência. Então, o Estado de São Paulo, pelo maior volume de tráfego aéreo, é um dos estados do Brasil que tem o maior índice de ocorrência, Estado de Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, totalizando ali mais de 60% de atividades de ocorrência de investigação nesses estados aqui da área do Sudeste e Centro-Oeste. Eu falei para os senhores, né, temos o painel CIPA-Aérea, que nós agregamos todas essas informações nesse painel, que são ferramentas realmente para serem utilizadas para o meio aeronáutico poder prevenir, poder atuar com relação a essa parte de investigação. Então, nos últimos 10 anos, nós tivemos essas ocorrências aqui na aviação brasileira, da maneira geral, né, parte de ocorrências, acidentes, fatalidades. São informações que a gente procura pontuar com relação a onde está os gargalos, né, onde são os segmentos da aviação que são mais afetados, né, com relação a essa parte de ocorrências, quais os tipos de ocorrências que pode acontecer, né, que isso interessa muito para aquele gestor de segurança, para poder ver o que pode ser atuado em termos de prevenção, e quais os fatores contribuintes, que são os produtos finais dos nossos relatórios, quais esses fatores que a gente possa minimizar para que tenha impactos menores nessa parte de segurança e afetar positivamente a segurança. E atuando de forma que evite essas condições latentes. Essas condições latentes, como foi pontuado, o risco ele acontece em todas as atividades, né? Então, a atividade aérea, muito mais, é uma atividade bastante segura, embora tenha sido determinado risco, mas ela envolve uma série de condições latentes que possam levar a acidentes, incidentes, até o acidente que culmina com perdas humanas e bens materiais. Então, a gente tem que saber realmente buscar essa informação para que cheguemos esse filtro dessas barreiras, né, de condições latentes, para que evitemos realmente que a condição insegura possa acontecer, né? A gente vê um exemplo do trânsito aqui, por exemplo, né, do motorista que, no final das contas, ali é o agente que vai acabar causando o acidente de trânsito, mas ele existe uma série de barreiras que foram sendo puladas, que acabou causando um acidente de trânsito. Então, as barreiras da prevenção utilizadas no meio da aviação, né, são outras barreiras, mas podemos pontuar aqui principalmente essa parte de regulamentação, como foi pontuado aqui, a parte do trabalho da AGETRANS como agência regulamentadora de transporte público é bastante importante. E o que a gente comenta na aviação, nos nossos cursos de prevenção, que a nossa regulação da aviação, tanto para a parte de indústria aeronáutica, quanto a parte de regulação de pilotos e atividade a ser desenvolvida, ela é escrita, de certa forma, até com sangue, né, que é um jargão bastante comum de ser comentado, porque, infelizmente, a gente não consegue pontuar todas as ações inseguras. Hoje em dia, nós temos bastante estudo acadêmico com relação a isso, que a gente possa ter uma visão maior, mas no início da aviação, infelizmente, algumas situações tiveram que acontecer para que a gente tivesse que investigar,
descobrir quais são os fatores contribuintes para aquela ocorrência e escrever regulação, legislação que possa minimizar esse impacto. Então, a parte de regulação, a parte tecnológica, a parte de treinamento, a conscientização e principalmente a supervisão, né? Não adianta colocar todo esse aparato se não supervisionarmos as atividades e a atividade ficar sem ter uma supervisão adequada. Então, no Estado brasileiro, como organização, é membro da Organização de Aviação Civil Internacional, essa parte de prevenção de segurança operacional ela tem sido implementada de uma maneira bastante adequada, né? Foi feito agora, em 2017, esse plano de segurança operacional brasileiro, de todo o Estado brasileiro, que envolve a parte específica do Comando Aeronáutica, né? O PSOE do Comaer e o PSOE da Aviação Civil, regulado pela ANAC. Então, os órgãos do Comando Aeronáutico eles fazem a parte do programa específico da Aeronáutica, juntamente com o programa específico da Aviação Civil, são uma maneira positiva para que a gente chegue naquele programa de segurança operacional do Estado brasileiro e tenhamos esse NADIS, né, o nível aceitável de segurança, desempenho de segurança da aviação civil, que minimize risco e lesões das pessoas, ou bem, nível aceitável de segurança. É um processo contínuo de identificação desses riscos e atuação desses fatores que possam estar afetando a nossa aviação geral. E ele é feito do modo de um panorama da atuar nesses incidentes aeronáuticos, de modo a poder prospectar cenários futuros. Então, o que a OASI, né, tivemos auditoria agora em 2018, e trouxe para a gente aqui grandes ensinamentos e grandes conhecimentos, que a gente consiga evitar essas situações que tivemos nos anos 2000, né, desses 2 acidentes da aviação comercial brasileira, e chegamos aí ao nível, nos últimos 10 anos, de praticamente 0 acidentes com fatalidades envolvendo a aviação comercial brasileira. Então, aquelas fatalidades nos anos ali 2009, 2011, 2012, vocês podem pesquisar isso aí com relação aos meios de comunicação, são esse gráfico que ele pontua os aeronaves acima de 5.670 quilos. Então, necessariamente, não são os aviões comerciais que nós temos aqui de grande transporte de massa. Isso aqui são, eventualmente, aeronaves que transportam passageiros, mas em interior do Brasil, até mesmo aqui na aviação offshore, aqui no Rio de Janeiro, que eventualmente se envolveram no acidente e tiveram, infelizmente, essa fatalidade. Mas a aviação de grande massa, né, os aviões de maior vulto ali, felizmente, as ações que foram implementadas desde os anos 2000 têm tido resultado que nós temos aí, sim, de praticamente 0 em termos de ocorrência de fatalidade. Chegando a pontuar o Brasil, né, em termos no contexto mundial, na auditoria que nós tivemos agora em 2018, em 4ª colocação, em termos de conformidade com todas as normas e os regulamentos padrão da Organização de Aviação Civil Internacional. Então, aquele índice 95,14%, é bastante salutar, é bastante elogiável para o Estado brasileiro. Entendemos que a nossa aviação ela segue todos os padrões estabelecidos mundialmente. Então, em termos de América, principalmente, tanto das Américas, da América do Norte, Central e América do Sul, o Brasil ele é o primeiro colocação em termos de regulação, né, e atendimento às normas padrão em termos mundiais. Então, é uma informação que está disponível, está aberta toda a informação na internet, vocês podem consultar isso aí. É importante a gente poder trazer essa parte de atividade de aviação civil para todo o nosso contexto, não só para o nosso Estado do Rio de Janeiro, mas todas as entidades da federação, que a gente consiga realmente prestar para a sociedade um serviço público de qualidade, um serviço de transporte de massas de qualidade, com segurança que a população merece. Então, deixo aí para os senhores o meu contato, no limite ali, conselheiro, um pouquinho acima do tempo ali, mas acho que foi bem adequado. Deixe os contatos, sei que o tempo é exíguo, a gente está aqui à disposição para responder as perguntas e, caso realmente não tenhamos a possibilidade de respondê-las aqui no momento agora, os contatos estão aqui, a apresentação está salva, porque realmente podemos acrescentar bastante aqui para que tenhamos essa atividade bastante segura e até que voltemos para nós realmente, como eu falei no início, né? Fico muito feliz de ver um painel desse aqui, conselheiro Murilo, de ver como usuário, né? De poder usar minhas barcas aqui para Niterói, poder usar o trem para ir lá para a região da minha mãe, lá em Santa Cruz, e poder usar esse transporte de massas com segurança, e que eu venho, ao longo dos anos, vem melhorando bastante. Isso é muito salutar para a gente, como população, como cidadão. Obrigado. Agradecemos ao Tenente-Coronel Aviador Ivan Pedro Leal Silva, chefe do 3º Seripa, Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, pela sua belíssima palestra.
Passaremos agora a responder, aos palestrantes irão responder as perguntas que chegaram à mesa. E eu começo passando a palavra, já encaminhei as perguntas para o doutor Flávio Willemann para responder as perguntas que chegaram à mesa. Bem, a primeira pergunta que me chegou não é propriamente uma pergunta, é uma constatação, e eu não, se fosse uma pergunta, também não saberia responder. Está dizendo, se consta na matriz de risco, risco vegetal ou de medicação para a queda de árvores na RJ 116. Eu, sinceramente, não sei se isso existe, mas se houver uma matriz de risco, acredito eu que, em se tratando de rodovia, a queda de árvores é um tema que não pode ficar fora, porque afeta não só a segurança das pessoas que trafegam em rodovias, mas também a própria prestação, ou seja, conservação da atividade. A segunda pergunta que me chegou foi, na verdade, parte de uma afirmação dizendo que a Agência Internacional para a Redução de Risco de Desastre calcula que são gastos $7 para responder aos desastres, enquanto poderiam ser gastos apenas $1 para a prevenção. Como cobrar das atividades empresariais o custo para prevenir? É um pouco daquilo que eu estava mencionando durante a exposição. Vivemos numa sociedade de riscos, e nós temos atividades econômicas que são reguladas e atividades econômicas que não são reguladas. Atividades econômicas que não são objeto de regulação, propriamente dita, não há como o Estado interferir demasiadamente na liberdade de iniciativa para regular segurança na prestação daquela atividade. E, portanto, fica um pouco à mercê da lei de oferta e da procura e da qualidade do serviço. Então, várias atividades não são objeto de regulação e, portanto, o Estado nada pode fazer, a não ser o controle de qualidade, normalmente realizado para tanto. Agora, temos inúmeras atividades econômicas de interesse geral e inúmeras atividades qualificadas como serviço público que são objeto de efetiva regulação do Estado. E eu mencionei exemplos aqui. Mencionei cinema, mencionei que não é um serviço público, mencionei atividade bancária, de modo que, nessas hipóteses, cabe ao órgão regulador identificar e exigir efetivo investimento na detecção dos riscos e na implementação de medidas visando minorá-los. O risco nunca vai ser zero, como mencionou há pouco a palestra que nos antecedeu. Mas, em ser identificado o risco, é preciso que o Estado obrigue, se a matéria, se o objeto for regulado, medidas para mitigar esse risco. Por fim, aqui uma pergunta bastante interessante, não que as outras não fossem, mas bastante difícil. Me pergunta quais são os limites da atuação dos órgãos de controle na parametrização das matrizes de risco no âmbito das atividades fins das agências reguladoras. Ninguém aqui mencionou o Tribunal de Contas como órgão de controle e a sua atuação na parametrização na pergunta, mas a pergunta calha para essa situação de fato, né? Eu volto a dizer, as agências reguladoras são entidades públicas dotadas de especialidade, autonomia técnica e independência. E, portanto, a legislação confere a essas entidades liberdade técnica para editar regulamentos técnicos nas matérias que lhes são próprias. Não é possível que outras entidades ou outros poderes venham se sobrepor à atuação técnica das agências reguladoras, salvo em hipóteses excepcionais, quando essas regulações técnicas se manifestarem de forma absolutamente teratológica e contrária à lei. De modo que
os órgãos externos de controle, notadamente tribunais de contas, Ministério Público, Defensoria Pública, Procuradoria, a sociedade civil, esses órgãos têm que dialogar com as agências reguladoras e têm de ter deferência à regulação técnica razoável que são emitidas dessas agências reguladoras. Não é que as agências reguladoras não são passíveis de controle externo, mas a parametrização, para utilizar aqui a expressão da pergunta, da matriz de risco utilizada pelas agências, devem ser tidas e observadas com deferências pelos órgãos de controle externo, salvo hipótese de teratologia, manifesta desproporcionalidade e razoabilidade ou de manifesta ilegalidade. A pergunta é importante porque a sobreposição de regulação, a sobreposição de competências regulatórias gera um custo altíssimo para o Brasil e não é interesse para o Brasil que uma entidade ou um poder ou um órgão autônomo invada competências legítimas previstas em lei de outros órgãos constitucionais legitimados para atuar tecnicamente. Assim, eu entendo que os órgãos de controle devem ter deferência ao estabelecimento da matriz de risco por parte das agências, salvo flagrante ilegalidade, desproporcionalidade ou teratologia, sobretudo em não se verificando captura, seja para o poder público, seja para o segmento regulado. Muito obrigado, doutor Flávio. Essa última pergunta foi muito boa mesmo, né? Principalmente dentro do debate que está vivo aí, né, doutora Aline? Vivo. É a independência plena das agências reguladoras. Então, vamos passar agora ao Tenente-Coronel Aviador Ivan Pedro Leal Silva, que recebeu também as perguntas para responder. Com relação aqui ao primeiro questionamento, foi colocado na exposição com relação à transparência com o seguinte texto, né? Acusações e punições atuam diretamente contra os interesses da prevenção de acidente. Então, só solicitado aqui para poder divagar um pouco mais sobre essa afirmação. Na parte de prevenção de ocorrência de acidente, que a gente percebe que a atuação punitiva ela acaba impossibilitando de fazer uma atividade preventiva adequada. Isso aí a gente tem diversos exemplos, né, no meio militar principalmente, mas no meio civil talvez esteja assim, um pouco mais forte isso aí. Até alguns anos atrás a gente comentava que quanto custava a prevenção, né? A gente falava que custava 10 centavos. Que é um relatório que eu ia apresentar aqui, mas só como informativo, um relatório de prevenção, que é muito usado no meio da aviação, ele custava 10 centavos. É uma folha onde a pessoa escreve ali a atividade que ela entende como insegura e o agente responsável pela parte de segurança vai tomar as devidas ações. Hoje em dia não custa nem 10 centavos, porque a maioria desses relatórios são feitos de forma informática, informatizada, e hoje em dia o custo é zero. Então, a prevenção não custa nada. E a gente tem que saber tratar essa prevenção da maneira adequada. Só que, infelizmente, o que se via em determinadas situações é do agente que questionou aquela atividade que ele identificou como insegura, ele, em vez de ter uma resposta daquele órgão responsável pela segurança, ou daquele gestor, né, daquele comandante, daquela alta direção, se aquela atividade realmente representa um risco ou não para a atividade daquela ser desenvolvida, normalmente vinha uma resposta punitiva, né? Por que ele está fazendo esse questionamento? Por que ele está questionando esse tipo de coisa? Isso é um ponto negativo que nós identificamos. Então, existem diversos exemplos que a gente pode pontuar aqui. Dois exemplos positivos que eu identifiquei recentemente. Uma foi na Polícia Militar do Estado do Espírito Santo,
que trata dos tripulantes da própria corporação que operam aeronaves, tanto de asa fixa quanto de asa rotativa, que o programa desenvolvido junto com a Polícia do Estado do Espírito Santo, Polícia Militar, e a Vale do Rio Doce, com relação ao programa de estado físico de trabalho daquele tripulante. Então, voluntariamente, aqueles tripulantes, eles chegam no início da atividade a ser desenvolvida naquele dia, eles passam pelo programa lá que são envolvidos junto com os psicólogos da organização e a Vale do Rio Doce, para verificar sua condição, estado físico para realizar a atividade aérea. Então, é voluntário. Se nesse viés, né, tivermos ali a parte punitiva, né, pegar aquele agente, aquele policial que deveria estar agindo na atividade aérea ali, que vai vir ser identificado, que ele não está em condições físicas de participar daquela atividade, e tirá-lo do voo e puni-lo de alguma maneira, no nosso meio militar, a gente tem a punição administrativa, na próxima vez ele não vai fazer isso, né? Ele vai para a atividade aérea do jeito que ele tiver. Tivemos agora, no começo de maio, feito dois seminários anualmente lá no CENIPA, com todas as entidades brasileiras que representam a aviação civil, e uma palestra que foi apresentada pela própria Azul Linhas Aéreas, com os seus tripulantes, com os seus funcionários. Então, a empresa aérea, né, querendo fazer propaganda, mas eles têm essa conscientização, que eles fizeram um programa semelhante com os funcionários da empresa, que tem as escalas de voo, a escala de voo realmente da aviação civil é bastante puxada, e voluntariamente o funcionário ele vai colocar aquela condição inadequada para desempenhar a atividade aérea, seja o piloto, seja o comissário de voo, seja o próprio agente de terra. Se nós tratarmos essa parte de identificação da segurança como um viés punitivo, né, a empresa começar a pontuar dessa maneira, possivelmente o funcionário não vai, numa próxima situação, ele se reportar nessa condição de inadequada para a atividade. Isso aí vai ser contrário ao desempenho da atividade aérea. Então, essa parte punitiva, ela acaba, de certa maneira, eu posso citar aqui diversos outros exemplos, que ela vem de contrário à parte de segurança. Então, a parte de segurança ela tem que realmente acolher. Então, nas nossas investigações, aqui no CENIPA, nos CERIPAs, a gente tem essa participação voluntária, né, de todos que vêm colaborar conosco com relação às investigações. Então, até o termo investigação, talvez a gente tenha que colocar de uma maneira diferente, porque quando eu estava investigando um acidente com uma aeronave da polícia, né, então, a polícia, aquilo é investigação. A investigação administrativa foi feita, né, existe um dano ao patrimônio público, é aberto um inquérito policial militar para poder apurar o dolo, né, a perda do patrimônio público. Mas a nossa investigação de segurança, ela não vê essa punição. Isso pode até haver em paralelo, como eu comentei aqui. Pode ser uma investigação em paralelo, identificar que aquele agente foi responsável por aquele dano. A investigação de segurança, ela não pode ter esse viés, porque senão você acaba perdendo essa proximidade. Nós trabalhamos não só os oficiais investigadores, como psicólogos e outros médicos, e a gente tem essa abertura, né, de toda a comunidade aeronáutica de nos trazer realmente os problemas. E muitas vezes são problemas gerenciais, né, problema da organização, não só que culminou naquela ocorrência, mas toda uma gerência, né, toda uma gestão daquela parte de segurança não é feita adequadamente. Se o profissional ele identifica que aquilo vai ter um viés punitivo, quando ele começa a reportar esse tipo de situação, aquilo vai de encontro à segurança. Então, a gente tem que ter essa liberdade dentro da parte de segurança que o profissional nos traga. E até saber filtrar, né? Eventualmente, a gente identifica que determinadas situações que são trazidas pelos profissionais da aviação não são condizentes, aquilo ali não é adequado, aquilo é um problema pessoal que a pessoa traz ali, de alguma maneira, para tentar se vangloriar de alguma forma, tentar mudar algum problema dele, não da organização. Nesse aspecto, a gente tem, inclusive, além desse relatório de prevenção, temos o relatório confidencial, né, que também pode ser utilizado. Esse é um relatório confidencial CENIPA, quando existe na organização esse tipo de viés que punitivo, né, e eventualmente isso ocorre também, existe essa parte do anonimato, né, que é encaminhado para o CENIPA e acaba voltando em termos de pesquisa, em termos de segurança, já para o gestor daquela organização, para o responsável, e já fica uma situação que a gente percebe que é bastante desagradável. Coisa com relatório de prevenção poderia ser feito, tratado internamente, né, de uma forma de preventiva dentro da própria organização, da própria entidade, e acaba sendo colocada uma entidade externa, que é o Centro de Investigação, buscando trazer
maiores dados para ver se aquela informação que foi passada anonimamente, se ela foi realmente condizente, se aquilo está acontecendo. E, eventualmente, ocorre, né? Porque algumas situações, a punição ela ocorre realmente, qualquer que seja o meio, e isso é contra a nossa atividade. Então, não sei se eu respondi realmente a pergunta, mas esse viés da punição, ele acaba inibindo uma atividade de segurança adequada, né? Qualquer que seja a atividade a ser desempenhada. Com relação aqui à assertiva, né, lado da balança e a segurança da operacionalidade, a prioridade deve ser vista de acordo com a existência da conscientização da população acerca da segurança. Essa assertiva é bastante, esse viés da balança é bastante tênue nessa linha, né, de ação. A gente tem, nesse aspecto, na parte da conscientização da população, que a segurança ela é necessária, né? Então, os gastos realmente com a segurança em determinadas situações eles são necessários, e essa perda de operacionalidade, eventualmente, também é necessária. Então, nós, como usuários, né, qualquer que seja o sistema de transporte, nós nos sentimos muito denegridos em determinadas situações quando acontece alguma perda de operacionalidade, que isso vai atrasar um voo, atrasar a chegada de um trem, atrasar uma chegada de uma barca, né? O transporte está, em determinadas situações, aí, seja problema de clima, problema qualquer outro na cidade do Rio de Janeiro, com problemas bastante complexos, que tem que ser resolvido, mas a população, como o doutor Flávio comentou, em determinados momentos não entende isso, né? A gente, talvez, nesses painéis, a apresentação que foi feita no início aqui, mostrando o vídeo institucional da AGETRANS, deva ser um pouco mais explorado em termos de esclarecimento. Então, a transparência, nessa hora, talvez seja uma ferramenta que a gente consiga trazer a população ao conhecimento que as atividades estão sendo feitas. Eventualmente, a operacionalidade ela tem que ser perdida para que a segurança seja aumentada. A gente tem que trazer realmente os meios de informação, nesse momento, tem que ser bastante explorados. A gente tem alguns exemplos, principalmente da aviação, né, nesses acontecimentos que eu reportei aqui, do acidente da TAM e da Gol. Na sequência desses acontecimentos, tivemos uma série de reportagens de aeronaves se aproximando para o aeroporto de Congonhas, lá em São Paulo, e dessas aeronaves, por algum motivo operacional, foi feito um procedimento de arremetida, que é um procedimento completamente normal no meio da aviação. Procedimento de arremetida, uma aproximação perdida, é um procedimento completamente adequado, né? Se aquele piloto do voo 3054 da TAM tivesse feito o procedimento de aproximação perdida, possivelmente 199 pessoas teriam se salvado naquela noite de 2007. Infelizmente, ele continuou aquela aproximação. A aproximação ela tem o relatório de investigação, ela aponta uma série de inadequações para aquela aproximação daquela aeronave, não foi feito e culminou naquela ocorrência. Mas se ele arremete aquele avião e vai pousar em Guarulhos, como inicialmente eu estava vendo esse vídeo de ontem, o aeroporto de Congonhas, no meio do voo de Porto Alegre para São Paulo, ele foi fechado. Ele, estava dando certo para ele pousar em Guarulhos, uma pista maior, mesmo na condição de tempo em São Paulo, ele seria uma condição melhor de pouso. Infelizmente, o aeroporto voltou a operar. Que para a maioria dos passageiros, logicamente, ter que se deslocar de Guarulhos até São Paulo, qualquer que seja o meio de transporte público que eles fossem utilizar, ninguém ia gostar disso, né? Todo mundo ia sair daquela aeronave reclamando, xingando, com uma diversa viés voltado para a personalidade. Gostaria de ter chegado em Congonhas, que é o centro da cidade de São Paulo, estaria muito mais adequado para a atividade daquelas pessoas. Mas, infelizmente, foi feita uma aproximação inadequada e aconteceu o que aconteceu naquele acidente. Então, esse viés, a população tem que ter essa consciência e a mídia, nessas horas, pode nos ajudar. Essa situação que foi reportada em diversos momentos pela mídia, que uma aproximação perdida foi pontuada isso como uma coisa inadequada, é uma situação normal no meio da aviação. A gente tem que procurar os profissionais de informação e trazê-los que essa situação de uma aproximação perdida é uma situação normal. Acontece muito aqui no Santos Dumont, em virtude de mudanças de vento, a gente vê os aviões, principalmente da empresa aérea Gol, em determinadas situações estão aproximando para a pista do Santos Dumont e faz uma arremetida. Então, para quem está dentro do avião, realmente é desagradável. Eu tive uma situação semelhante a essa, doutor, vindo de Florianópolis para São Paulo, fazer um pouso intermediário, de São Paulo veio para cá, tem o voo da TAM.
o avião, o comandante nos informou que pousaríamos em Campinas, em virtude de problemas operacionais. A segurança do tráfego aéreo lá em São Paulo, naquela tarde de sexta-feira, o trânsito aéreo ou terrestre é igual a qualquer lugar do mundo, eu acho, que eu pousava aqui no Galeão nas sextas-feiras à noite, é igual. Chegar aqui no Rio de Janeiro à noite de avião ou de carro, qualquer que seja o meio de transporte, é bem complicado. E, em virtude do tráfego aéreo, tivemos que pousar em Campinas, abastecer a aeronave e voltar para Guarulhos. O que eu questionei o comandante daquela nave, como me identifiquei depois como oficial de segurança de voo, foi a decolagem. Porque eu, como agente de segurança, a decolagem que nós fizemos de Campinas para Guarulhos não me foi feita da maneira adequada, porque ainda assim, com o avião com tanque cheio, o suficiente para ficar bastante tempo lá em São Paulo voando, foi feito um procedimento de espera, de órbita. O passageiro não gosta disso, né? Nós já pousamos em Campinas, tivemos um atraso, eu perdi a conexão que pegaria naquele momento, pegar uma conexão posterior, mas aquela meia hora que se perdeu de solo e mais os 5 ou 10 minutos a mais de tempo de voo, não me pareceu adequado. Mas eu tenho essa consciência como agente de segurança. O passageiro não tinha. Eu fui questionar isso ao piloto, não o pouso em Campinas, achei aquilo a situação mais adequada, mas a órbita que foi feita. Então, o agente que colocou aquela nave de volta em voo, ele não deveria ter colocado no meu entendimento. Aquela nave poderia esperar no solo de Campinas mais 5 minutos, decolar de Campinas direto para Guarulhos, sem ter que fazer órbita, depois de ter passado por uma situação de estresse com relação à arremetida em Guarulhos. Então, esse viés, né, de balança, de operacionalidade de segurança, isso a gente tem que... A informação tem que ser passada para o público. O público talvez não tenha o conhecimento, né? Então, aparece uma série de especialistas em determinadas situações, nem sempre esses especialistas são realmente especialistas nas diversas áreas. Estou ouvindo um comentário sobre o aspecto de manutenção da parte ferroviária, acredito, né, parte de motor. Existem engenheiros, especialistas que podem trazer uma informação para o público para informar que aquela atividade está sendo feita da maneira adequada e, eventualmente, não é feito, mas a mídia ela tem que passar alguma informação. Nessa hora, a gente tem que ser próximo da mídia, né? O que a gente aprende muito com o ensinamento com relação às investigações de acidente. Toda vez que nós temos uma ocorrência, é uma situação que a mídia precisa ser informada e da maneira mais clara possível, porque se nós não nos informemos a mídia com o que está sendo feito com relação àquela investigação, a mídia vai colocar talvez uma informação não tão adequada. Isso aí acaba trazendo para a população essa insegurança, né, e acaba pesando negativamente nesse viés da balança de segurança versus operacionalidade. Eu agradeço ao Tenente Coronel Aviador, Ivan Pedro Leal Silva, e esse painel número 1 terminou. Nós fomos tolerantes com o tempo, porque entendemos que é um momento ímpar. Eu peço desculpas aí aos companheiros do segundo painel, mas eu acho que as palestras contribuíram sobremaneira para entender melhor esse tema que hoje estamos abordando. Queremos aqui agradecer, em nome da agência, ao Dr. Flávio Willemann, Procurador de Estado, pela sua brilhante palestra, que realmente nos anima a dar continuidade a esse trabalho. Agradecer ao Tenente Coronel Aviador Ivan Pedro Leal Silva, chefe do terceiro Seripa, Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidente Aeronáutico, também pela sua brilhante palestra, seu entendimento sobre o tema, já que é um tema que realmente precisa ser amplamente debatido entre nós e com a sociedade, com a academia também, né? Quero aqui, encerrando, agradecer a oportunidade aqui dos meus pares de mediar esse primeiro painel, ao nosso presidente Murilo, ao nosso coordenador, vamos dizer assim, né? Estou falando do Vicente Loureiro, do nosso seminário, a nossa procuradora, hein, doutor Flávio? O senhor tem um orgulho, e nós temos um orgulho maior, né, de tê-la. A doutora Aline é uma referência nossa. Tá? Esse ano, primeiro ano de gestão, né, do novo conselho, está saindo com uma energia, com o seu vasto conhecimento técnico e jurídico, uma contribuição sobremaneira para a causa da regulação e também o interesse do usuário do sistema de transporte, né? Então, ela efetivamente eu aprendi a admirá-la e a respeitá-la, e
eu sou dos integrantes, eu tive a honra de atuar na gestão anterior, né? E agora eu estou nessa gestão aprendendo junto com meus pares. Eu quero agradecer a eles, também ao nosso conselheiro Fernando Moraes, que por razões pessoais não pôde vir aqui nesse instante, mas certamente chegará no decorrer do seminário. E agradecer a presença de todos, aos palestrantes, mais uma vez, e a presença de todos aqui, e um bom dia, e vamos dar sequência ao nosso seminário. Muito obrigado.